meu é Espírito Santo, tá, gente? Eu sou mineiro, mas agora eu já estou no Espírito Santo. É, Galera, boa Capixabana, tarde. Boa né? tarde. Hoje é dia Capixabana. 25/1/2023. Nós estamos fazendo a nossa live 9.1. Iniciando, é a primeira live da nona imersão. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, a gente faz a nossa live. E o objetivo é fazer uma avaliação do mês, as pessoas falarem um pouco aí das sensações que estão tendo, das nossas facilidades e dificuldades. E dentro dessa caminhada nossa aí da escola. Estou por enquanto aqui com o Flávio, que está sem microfone, Tereza, Fernanda, Andréia, e eu aqui participando aqui da live. Então a gente estava falando, então é São Paulo, Tereza é Espírito Santo, né? E então nós estamos aí nessa jornada falando de palestra. Eu no dia, em 2020, antes de março de 2020, quando veio a pandemia, eu tinha 4 palestras marcadas. Fiz 3, uma cancelaram. E agora estou começando de novo aqui, né? Passado 3 anos, estou já com, a princípio, né? Convite para 3 palestras, mas sempre falta confirmação, etc. Tal, mas a princípio são 3 palestras, voltando então à pandemia, quando a gente tinha, né, atividade no Brasil todo e tal. Então isso é uma coisa positiva, e eu estava até conversando, porque aqui no condomínio tem uma sauna, né? Aí eu estava lá conversando com o Marcos na sauna, falando para ele, né, que a pandemia, a minha relação com a pandemia foi assim, eu fiz assim, ó, uns 2 anos para passar, então eu vou entrar aqui no meu modus trincheira, vou ficar na minha, voando baixo, minimalista, esperando passar e voltar, né? E hoje eu recebi a alegria de receber, hoje a Alta Books me mandou o livro já todo diagramado. Então, teremos lançamento esse ano, provavelmente no primeiro semestre, do 4º livro, Civilização 2.0, feito na escola, com a participação dos alunos da escola, que ajudaram bastante nessa caminhada, né? Então isso aí tem a ver também com a nossa discussão de inovação pessoal, né? Não deixar que o ambiente influencie, né? Coitada de uma amiga minha, ficou tão deprimida que infartou, morreu. Não morreu de Covid, mas morreu de infarto. Então, o ambiente criou para ela o problema. E aqui, estava até conversando com o Marcos, tem um prédio aqui na frente aqui do condomínio, que a menina pulou do 6º andar semana passada. Se suicidou. E aí eu falo, cara, tanta coisa, né? Tanta coisa, os passarinhos, os insetos, as músicas, as criações, as coisas, tem tanta coisa, né? E às vezes a gente não consegue ver, né? Então ela, coitada, se suicidou. Então a nossa caminhada aí está sendo bacana. Então, sei lá, vamos abrir aí a nossa conversa. Esse mês, como é que eu destacaria esse mês? Foi um mês mais curto, porque eu tive o recesso. Inaugurei a leitura. Peguei um livro, diria, de 0 a 10, 3,5, 4, fraco. Mas um livro que, apesar de fraco, me inspirou a fazer várias discussões e tal, né? Tenho ficado muito satisfeito. Eu estava conversando hoje com a Fernanda, a gente estava conversando, e aí veio um papo legal, assim, que eu me lembrei do empreiteiro que eu conheci, que ele fazia a obra, e tinha uma obra que ele sempre fazia numa casa que ele estava construindo fora da obra. Então todo o material que sobrava da obra ele levava para a casa dele. Eu chamei de mestre de obra ou empreiteiro proativo. Então ele trabalhava numa obra provisoriamente, digamos, numa obra conjuntural, e estava trabalhando ao mesmo tempo no seu projeto estrutural, fazendo casas
para os parentes, para ele, para a mulher dele, para o tio, para a tia, sei lá. Então ele ia fazendo casas, né? E a sensação que eu tenho é essa. Eu estou escrevendo os artigos e produzindo a minha casa, que é o meu quinto trabalho, né? Autoral, que é a ciência da inovação. E no fundo, eu estou aprendendo a fazer isso. Porque antes não era assim. Então eu pego um tema e vou ver no glossário, e isso tem um tempo na manhã, né, para poder produzir tudo, né? Então eu tenho que pegar, ver se está no glossário, se não está no glossário, como é que eu pego aquilo, aonde aquilo se encaixa na narrativa. Eu, quando acabo de mandar o áudio para vocês e o texto, já está tudo encaixado lá na. Eu não deixo para encaixar depois, não. Eu encaixo na hora, porque eu já vou fazendo a revisão. O blog tem um revisor fraco e o Google Docs tem um revisor forte. Aí eu jogo no Google Docs para fazer a revisão. Eu já fazia isso. Eu fazia isso só para fazer a revisão. Agora não, eu já jogo lá, já reviso e já vou botando os mapas mentais, tudo integrado. Então, cara, o trabalho está saindo, está caminhando, e aí na parte da tarde, depois de uma descansadinha que eu dou, eu entro lá e faço a edição. Hoje editei a inovação pessoal, a introdução da inovação pessoal, e depois a inovação pessoal profissional, né? Isso foi uma coisa bacana. Inovação pessoal profissional na civilização 2.0. Aí eu faço toda uma discussão sobre isso. Tem uma coisa legal hoje, e aí vale a pena a gente conversar, sobre essa coisa da inovação pessoal, que eu... Deixa eu trazer para aqui. Que eu separei aqui, e acho legal, que eu coloquei aqui, a gente até também numa conversa com a Fernanda, que eu botei aqui, ó. Botei inovação pessoal. Tem várias áreas: profissional, relação sexoafetiva, amizades, familiar, lazer e hobbies, trabalho voluntário, cuidados em geral do corpo, da casa, roupas, etc. Então, quando você pega essa galera falando sobre inovação pessoal, quando ele começa a falar de relação sexoafetiva, é um tema, é um bloco. Quando ele fala de amizade, como é que você tem que se relacionar, você não tem que deixar os amigos influenciar na caminhada, etc. Tal, relação com as amizades, família. Então, dependendo do problema, ou dependendo da especialização que você vai querer adotar, você pode escolher um desses campos aqui. Inovação pessoal profissional. Então eu conversei com a Fernanda, eu falei, Fernanda, quando você trabalha com texto, você está trabalhando com inovação pessoal no campo profissional e dentro do campo profissional, atuando, ajudando as pessoas a melhorar a qualidade do texto dentro dessa atividade profissional. Então tem várias coisas. Então você vai separando. Hoje tive um papo muito legal com o João, porque ele preencheu o formulário, e aí e eu vi como é que isso ajuda. Porque ele veio e falou, né, ele preencheu assim, né, o papo aqui. Ele disse que ele queria trabalhar com organizações estabelecidas, mas ele queria introduzir o papo da curadoria. Eu falei, meu irmão, você vai se frustrar. Porque ele falou, olha só, ele queria trabalhar com organizações estabelecidas, ele queria ser operador e queria trabalhar com curadoria. Eu falei, meu irmão, eu me dei muito mal com isso. Porque se você vai trabalhar com organizações estabelecidas, esquece curadoria. Trabalha com inovação incremental. Se você quer ser operador e você quer trabalhar com curadoria, tem que ir para as startups. Tá dando para ver aí como é que dá para brincar com a coisa? Só na orientação para ele, cara. Se você quer mexer com curadoria, tem que ir para as startups. Ou, se você quiser, eu falei para ele, você trabalha como operador e cria agora a conceituação. Trabalha com disseminação. Fica difundindo os conceitos, mas sem operar. Só na disseminação. Bom, então isso tudo está caminhando. Vejo o potencial que a gente tem nas mãos de ciência da inovação.
tenho começado a querer desenvolver um projeto de formação de disseminadores na escola para ajudar as pessoas a ganhar dinheiro difundindo o conceito da escola e incorporando aí uma série de coisas. Eu vejo um potencial nisso. E é isso. Então eu acho que avançou. Já estou lendo o livro, eu acho que amanhã, provavelmente na sexta-feira, não, amanhã é quinta, sexta-feira eu já vou comentar um livro sobre inovação, um pouco ainda sobre inovação organizacional, mas dá para trabalhar em várias áreas ali. Já vai ser o segundo livro. Andréia, para você ter uma noção, semestre passado, eu consegui ler, ano passado, eu dialoguei, eu não analiso o livro, eu dialoguei com 30 livros. 30. E o diálogo é o quê? O que ele me ajuda, o que ele me atrapalha, o que ele me agrega, o que ele questiona, o que ele reforça, quais são os insights, ele me oxigena. E eu brinco que quando eu vou fazer uma conversa com o autor, eu trago ele aqui para Teresópolis, boto ele na mesa do café e falo, meu irmãozinho, vamos lá, me oxigena aí. E aí vou conversando com ele. Aí se eu gosto, se eu não gosto, achei bacana, não gostei, mudaria isso, faria aquilo, isso aqui eu descarto, isso aqui eu achei bacana, e vamos conversando. E essa oxigenação é fundamental. E eu vejo, galera, muitos conceituadores, muitos, que não leem ninguém. Não leem ninguém. Já não preciso, ele já sabe tudo. Entendeu? E o quanto eu aprendo, e quanto eu evoluo, como eu melhoro quando eu sou oxigenado. Porque a oxigenação não é só coisa boa. Coisa ruim. Porque, olha só, galera, olha só que interessante. Quando a gente entra no trabalho, na atividade, eu fiz até uma ressalva agora, o conceituador não é um perfil, a conceituação é uma atividade. Os perfis que eu identifico na inovação disruptor, que a gente até estava conversando hoje, eu e a Andréia, disruptor, mega disruptor e incrementador, disruptor e mega disruptor. Esses são os perfis. As atividades, conceituação, disseminação e operação. E aí você pode ter disruptor em todas as áreas, você pode ter incrementador em todas as áreas e tal. Então o perfil é uma coisa, a atividade é outra. A atividade da conceituação, que é a minha atividade, eu sou conceituador e disseminador. Né? Então, o conceituador, quando ele não é oxigenado, quando ele não traz oxigenação, ele vai se empobrecendo. Porque o trabalho do conceituador, e é isso que eu queria falar, voltou, é o seguinte: quando eu introduzo um conceito, e eu estava conversando isso hoje com a Andréia, quando a gente introduz um conceito, na verdade, a gente está sugerindo para a pessoa que está escutando o seguinte: meu irmão, eu estou querendo que você jogue algo que você ouviu no senso comum fora e coloque isso no lugar. Então, o senso comum é fundamental para a gente melhorar. Então, quando eu leio num livro, por exemplo, essa menina, né, a Susan, o que ela diz? A gente precisa sempre sonhar alto. Sonhar para cima. Aí eu falei, como assim sonhar para cima? A gente tem que sonhar longe. Por que tem que ser uma pirâmide? Por que a gente não vai sonhar longe? Projetando os nossos projetos para frente,
né? Criando uma felicidade estrutural, trabalhando no longo prazo. E aí eu percebo o quê? Que há no senso comum uma visão piramidal, que o negócio é, eu estou no primeiro andar, vou para o segundo, vou para o terceiro, chego na cobertura, sou feliz! Agora eu moro na cobertura. É isso aí? Quer dizer, é subir no elevador? Eu acho que não. Né? Eu acho que não é um elevador. É uma estrada com estações. E a meta não é ir para as estações, é melhorar cada vez mais a estrada. Então, quando a gente faz contato com os outros conceituadores e eles falam coisas, você identifica o senso comum. Você identifica algo que você quer questionar. E aquilo ali serve para você perceber como as pessoas pensam. E aí você diz, olha, ele pensa assim, mas eu gostaria de mudar. Isso ajuda as pessoas a pensar melhor. Então eu acho que foi um mês bacana. Eu vim renovado porque eu passei uma semana na casa do meu irmão, foi ótimo. Meu irmão me recebeu super bem, minha cunhada me recebeu. Eu não ia para lá desde que me separei. Então, me receberam super bem. Fizemos trilha, tiramos foto, tirei foto de passarinho, foto de inseto. Brinquei com a cachorra dele. A cachorra dele, quando me viu, chorou. Lembrou de mim, chorava a cachorra. Entendeu? Porque eu, quando chego lá, eu me atiro no chão, fico deitado com ela. Então ela chorou. Então foi muito gostoso. Então, foi um mês bacana, uma renovação ótima, muita gente nova, volta das palestras e algumas mentorias estão sendo retomadas. Então estou bem. O que eu digo é o seguinte, Nepô, qual é a sua métrica que você está bem? Eu estou assobiando o tempo todo. Eu saio na rua, estou assobiando, eu ando no prédio assobiando, estou no elevador assobiando, estou na sauna, estou assobiando. E aí eu fico pegando as músicas, né? Eu faço uma playlist, por exemplo, eu peguei a playlist do Fundo do Meu Coração, do Roberto Carlos. Não sei se vocês conhecem essa música. Né? Quando vi você chegar, pensei que você vinha para ficar, mais uma vez me dei mal, e o fruto amargo. É um cara que não consegue se livrar da mulher. E ele acha que a mulher que tem que se livrar dele, não é ele que se livrar da mulher. Então eu acho essa música fantástica da incompetência que a gente tem emocional, mas ela tem uma melodia maravilhosa e ela expressa, né, uma coisa assim da incapacidade da gente ser. Né? Então eu aí gravo vários playlists, aí decoro a letra, tiro na flauta, tento tirar na clarineta, aí faço aquele trabalho e tal. Então eu fico assobiando a música para depois tocar na flauta, para depois tocar na clarineta. Então, cara, brincadeira. Então, cara, é isso que eu acho que é a tal felicidade estrutural, é a gente sentir bem, a gente sentir que está construindo alguma coisa, que a coisa está funcionando, né? Bom, é isso. Quem chegou primeiro foi Dona Tereza, por favor. O que a senhora me... Como é que foi o mês? Fernanda já estava aí, né, Fernanda? Estava? Tereza. Quando eu cheguei, estava você e Tereza. Faz favor, Tereza. Ah, É. Já estava vendo. Fala aí de janeiro, fala do que eu falei, comenta, o que você me diz. Então, assim, eu estou no momento dos recomeços, né? Claro que eu tenho meu trabalho, a Fernanda acompanhou um pouquinho o ano passado comigo, e assim, a intenção agora nem é mudar nada que eu tenho feito, mas é realmente o conceito, né? Trazer esse conceito da escola para dentro do processo do trabalho que eu tenho feito. Então, e o que eu tenho feito? Eu tenho feito um trabalho de conscientização de alguns profissionais que atendem a geração digital. Por quê? A Fernanda até usou um termo que eu achei bem bacana, como é que você disse, Fernanda? Do avatar? Eu era um avatar já... Tá sem som, Fernanda. Atenção, Fernanda. Avatar transformado. Esse O avatar... é o termo que é o pessoal do marketing digital que usa, né, esse conceito, avatar transformado.
Então, e esse avatar vem dessa sensação mesmo, né? Dessa mãe que vê o filho escolhendo uma profissão pelo digital e não tem onde se respaldar para ajudar o filho a seguir ou não. Então, quando eu vou buscar um psicólogo, que ele olha para mim e fala assim, eu estou com o mesmo problema lá em casa, e eu vou atrás de um advogado que vai fazer pelo menos a leitura daqueles contratos, eu também não tenho aonde me apoiar, então, assim, eu fui me virando e ajudando. Olha, lá é assim que funciona. Como é que funcionaria isso dentro de um contexto do judicial? Ah, no psicológico deles, estão lá sozinhos. Um monte de garoto. Eu que ia contando para os psicólogos para eles tentarem me ajudar. Como ajudar esses meninos dentro de uma game house, fora da família, aos 17 anos, saindo do Brasil. Meninos, tanto quanto os meus, né? Que a gente não sabia como lidar, e nenhuma das mães também sabia. Mas como eu sempre gosto de entender isso aí mais de perto, até para não atrapalhar, mas com muito medo, então o que é que eu começo a pensar? Quem são esses profissionais? Será que esses profissionais já estão preparados realmente para atender a geração digital? Será que quando um professor, um educador, dentro da sala de aula, quando a aula está ali chata e que os meninos não estão suportando ir para a escola, principalmente depois da pandemia, essa reclamação todinha, né? A gente pega... Será que a gente mudou realmente para esse contexto? Então, assim, se eu já tinha um problema antes, né, com o meu filho que estava lá, que foi bem adaptado, eu acho que até para quem não conhece na história, ele é um gamer profissional. Para ele, o game, parece que ele já foi ter um indicador para todas as outras profissões, porque eles não pararam em um momento, continuaram jogando com o pessoal lá nos Estados Unidos, pessoal da Europa inteira, da Ásia. O mundo não parou para eles, apesar da pandemia. Então, tiveram que fazer um estádio de futebol, foram para o alto de um edifício em São Paulo e reconstruíram ali o estádio, né, vamos dizer assim, e o pessoal assistiu de longe e comemorou e venderam da mesma forma e até vendeu mais. Então, imaginando todo esse cenário, eu tenho ido até a PUC, conversado com os psicólogos, mas eu vejo eles muito voltados só para esportes eletrônicos. Eles não estão enxergando que tem uma geração inteira vivenciando o digital sem preparação emocional, sem preparação física, sem preparação cognitiva para isso. Então, assim, tem muitos jovens se dando bem, vamos dizer assim, profissionalmente, já recebendo e tal, mas que não se cuidam ainda, emocionalmente, cognitivamente e fisicamente, como sentar e tal. Então, eu estou me metendo num lugar que eu não sei exatamente, né, como fazer. Então, é isso que eu vim buscar no bimodal. Eu tenho me ajudado a trazer isso, né, em um contexto mais conceitual. E eu tenho começado pelas escolas, com formação e tal. Então, assim, eu tenho tido um respaldo legal. A escola tem me escutado, escolas particulares. As públicas eu sei que é complicado ainda de chegar, mas o que eu sempre digo aqui, né? Eu preciso muito que vocês que estão de fora assistindo tudo isso, e cada um vem trazendo também um novo olhar, porque talvez eu estou me metendo num lugar, né, que nem deveria estar me metendo. Mas é isso que eu tenho buscado nas mentorias com o EPU. A princípio, eu criei um contexto chamado Gameologia, que eu trouxe dentro de uma ciência social. Eu acredito que essa geração já nasceu com habilidades gamificadas, é uma habilidade deles, mas eles não têm competência para lidar com tanta informação, com tanta mudança também. Então, assim, precisamos de mais profissionais olhando para esses garotos, para que a gente tenha uma sociedade saudável a partir do digital. É isso que eu acredito. Então, assim, eu sei que a escola bimodal vai me ajudar nisso, está me sustentando conceitualmente com isso, porque quando eu digo sobre isso, que mudou a mídia, mudou a civilização, as pessoas assustam, porque eles nem enxergaram isso ainda, né? Mas, assim, eu consigo, pelo menos, vender um pouquinho da minha ideia a partir disso, dessa forma. Então, tem me pegado aí, né? Pierre Levin, Bachelor, e mais ou menos isso para levar. Eu acho legal, assim,
uma das coisas que eu estou lembrando aí de janeiro, né, eu tenho escrito muito sobre isso, até amanhã, em função até de um papo com o Léo, amanhã o artigo vai ser sobre a crise dos intermediadores 1.0. E o que eu queria partilhar com você, Tereza, é o seguinte, do teu comentário. E eu fiz um artigo essa semana sobre isso, né? Eu acho que foi ontem, anteontem. Que é o seguinte. Eu demorei 40 anos, eu estou trabalhando no digital há 40 anos, na internet há 30. Eu só consegui fazer o diagnóstico da onde está o problema. Ontem um amigo meu falou que a filha dele estava com um problema no ouvido. Aí tem que procurar o diagnóstico. É o que? É água que entrou? É uma gripe que foi mal curada? Qual é o diagnóstico? Então, aonde é o problema do problema lá? Aonde está a grande dificuldade das pessoas para entender o digital? Aí eu fui lá, demorei muitos anos para chegar. É onde? A ciência social está em crise. A ciência social não leu McLuhan. Quando ele diz mudou a mídia, mudou a sociedade, ele não fez essa avaliação, Pierre Levy não fez essa avaliação, e eu estou ousando fazer. Ele diz mudou a mídia, mudou a sociedade, ele está questionando o motor da história humana. Simples assim. Ele está dizendo, a forma como nós olhamos para a história está equivocada. A mídia é a referência das eras civilizacionais. Aí vai o Pierre Levy e diz, chegou a oralidade, chegou a escrita, chegou o digital. E olha só que interessante, eu falei isso, vou reforçar. Tem uma série que está passando no Netflix, Otomano. Eu acho que é isso. Botar Otomano chega. E é a queda de Constantinopla. Primeiro é a queda de Constantinopla e a segunda temporada é a briga dele com um cara que ele era otomano, esse cara era de uma outra tribo que eu não estou lembrando qual é. É uma briga entre os dois, aquilo leva um tempão. Vai no Wikipedia. Olha aí o problema, Tereza. Isso é fundamental. Falar dessa série é bom, falar dessas coisas é bom para ajudar. Olha só o que acontece. No Wikipedia, bota assim, Sociedade Moderna. Começa em 1453, queda de Constantinopla. A queda de Constantinopla é um fenômeno meso-histórico, que as pessoas confundiram com o fenômeno macro-histórico que aconteceu em 1450, não em 453, com o surgimento da prensa do Gutenberg, na Europa. Olha a repercussão das duas coisas, como a prensa foi muito maior. Aí tem outro filme, Lutero. Vem a prensa, vem a reforma protestante, vem as escolas, Tereza, nas igrejas. E na sequência vem o quê? Informação, redução da... Quer dizer, a religião vai dando lugar para a ciência, a religião vai entrando em outro espaço, a monarquia vai perdendo força e vem a república e vem o cooperativismo smithiano, digamos assim. E a partir dali começa a sociedade moderna. 1450, com Gutenberg, a prensa. Reforçando o que o McLuhan disse. Tem inclusive um livro dele aqui, é esse aqui, ó. Ai, ai. Olha ele aqui, ó. Não sei se você vai dar aqui com esse negócio aqui, ó. Pera, deixa eu botar aqui para vocês verem. A Galáxia de Gutenberg. Aqui, ó. McLuhan, a Galáxia de Gutenberg. A importância de Gutenberg para a história humana. Aqui. Então, a crise, Tereza,
E aí eu fiz uma metáfora essa semana que eu achei adequada, que eu achei que facilita a compreensão, temos um hotel, no hall do hotel é a ciência social. Você só entra na educação depois que passar pelo hall do hotel, em que você tem que responder quem é o Sapiens e como é que ele evolui na história, para poder entender a nova perspectiva na educação. E quando a gente fala de nova perspectiva na educação, uma coisa que eu tenho chamado a atenção, e aí vale para todo mundo, o jovem não está preparado para a civilização 2.0. Ele está preparado para usar celular. E as pessoas estão confundindo as duas coisas. A civilização 2.0 exige mais autonomia, mais originalização, mais criatividade, mais capacidade de gerenciar grandes volumes de informação. O jovem já está pronto para isso? Não está não, cara. Está perdido. E os educadores acham que é só tecnologia. E aí vem o problema da ciência social. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, primeiro tem que fazer uma abordagem. Por isso que estou querendo desenvolver essa ideia aqui, que eu estou chamando aqui de franquia bimodal. Preparar as pessoas para disseminar os conceitos chaves da nova ciência social. Então você tem que chamar a galera e falar, moçada, deixa eu explicar para vocês como é que a banda toca. Mudou a mídia, mudou a civilização, aumentou a população, vem a nova mídia e temos um novo modelo de cooperação. Entenderam isso? Entenderam. Agora vamos entrar na sala. Qual é a sala que vocês querem entrar? Educação? Vamos. Psicologia? Vamos. Direito? Vamos. Profissão? Vamos. Mas primeiro tem que fazer a revisão paradigmática da ciência social. Senão o cara se perde. O que o pessoal está fazendo, Tereza? Vamos discutir educação? Vamos. Sabe qual é a porta que eles entram? Tem o hall do hotel para discutir ciência social 2.0. Ele não faz isso. Ele entra pela porta dos fundos. Então vamos discutir a educação sem fazer a revisão na ciência social. Não entende nada. Os paradigmas estão todos furados. Doutora Fernanda Pompeu, diretamente de São Paulo. Cabelinho curtinho. O que a senhora me diz? Bom, isso que você fala, né, olha, gente, veja bem, entenda que nós tivemos uma mudança, uma macro mudança, mudou, olha só, e as pessoas até percebem que mudou, né? Mudou, mas em que isso tem uma influência direta não só no modelo de cooperação, como de produção, principalmente produção do intangível, né? O intangível. O problema, muitas vezes, é que isso é dito, explicitado, mas as pessoas elas não pegam. Assim, Vem cá, peraí, Fernanda, você está chorando ou você está rindo? eu estou rindo. Eu estou na dúvida, porque realmente a gente não sabe se chora ou se ri, né? Não, mas eu rio, né? Bom, essa é uma questão. Mas aí eu queria emendar para contar aqui, já contei por Nipona, para todo mundo, que eu fiz uma mudança, né? Uma mudança este ano. Eu pausei o Acelera-Texto, né? Agora em janeiro, eu pausei o Acelera-Texto. O Acelera-Texto, eu acho que Tereza sabe, Lisandra também, André não, Wagner também não saiba, né? Mas, por quê? Porque eu olhei e disse assim, gente, mas os resultados que eu esperava, né? E não são resultados, número de pessoas, não é isso. Os resultados que eu esperava, que eu estava imaginando, né, de transformação, e eu acho que eu não alcancei. Isso eu pensando e olhando. Né?
e, ao mesmo tempo, teve a ver também com uma reflexão, um papo de... Essa conversa, né, não é papo, essa conversa de inovação pessoal e com outras atividades, outras coisas que eu fui refletindo, estudando. Eu pensei, Fernanda, o que você quer mesmo fazer, hein, nessa altura da sua vida? E aí eu disse, eu acho que eu quero fazer o que eu sempre quis fazer, e que, de uma certa maneira, eu fiz, né? Que é escrever. Aí eu disse, por que você fica batendo no ombro das pessoas? Falando, escreva, poste. Por que você não faz isso? Por que você não começa de verdade a escrever e depois você vê como é que você vai fazer essa conexão? E aí eu comecei, eu estou super feliz que está rolando, estou falando, estou botando tudo que eu queria para fora. Está assobiando. Estou assobiando, está no fluxo, entrei no fluxo. Entrei num estado de fluxo, vamos dizer assim, de fluência. E isso está muito bacana, e acho que por isso que eu estou rindo, né? Porque eu poderia estar muito mal se eu pensasse assim, nossa, Fernando, você passou 5 anos aí insistindo, investindo, né? Gastou grana, tem 500 mil cursos aí. Ano passado eu fiz muito curso de marketing digital com os caras muito bons. O problema não está, no final, o problema não está com eles. O problema estava comigo. Sabe quando você estuda, e de repente você diz, mas não é nada disso. Ou alguém que prepara um casamento, tudo quanto é jeito, investe, né? Põe todas as expectativas ali, dá uma festona, junta grana, fica juntando grana há 3, 4 anos o casal, né? Dá entrada no apartamento, de repente vão para lá, casou, vai para lá e rapidamente descobre, mas não é nada disso. Essa sensação que me deu, né? Nossa! Não, veja bem, não que eu jogou tudo fora, não. Mas com tão forte, né? A constatação do nada disso, no meu caso, quer dizer, mas é isso que você quer mesmo e tal, que aí eu emendei. Você quer saber? Esse ano eu vou escrever, e ele é sabático. Ele é um sabático digital. 2023. Eu tenho que pensar, tenho que ver como que dá, que eu vou fazer essa articulação, né? Então está interessante. É um momento bem interessante. Você está falando aí, me lembrou um pouco a história minha na Petrobras. Eu estava lá na Petrobras fazendo trabalho lá. E eu me lembro assim que eu olhei para a janela e falei assim, não é nada disso. Não sei o que a janela me disse, mas eu falei, cara, não é nada disso. Né? E eu acho assim, eu acho que tem uma história interessante, né? Talvez o grande desafio, isso também apareceu bastante aqui agora em janeiro. O grande desafio é aquela diferença entre hobby e trabalho. É uma questão que eu acho muito bacana para conversar, né? Que eu acho que assim é estrutural na conversa sobre o ser humano. A gente, até a idade adulta, a gente pratica o hobby. Você não é mesada, você só vive de hobby. E eu acho que a passagem da fase não adulta para a fase adulta é no momento em que você sai do hobby, sai da mesada e vai trabalhar. Aí você tem que criar. A arte é aquele papo, né, que o Confúcio dizia, né, quando você faz o que você gosta, você não trabalha nenhum dia. Né? Então é achar um jeito de fazer o seu hobby gerar dinheiro e alegria e felicidade para os outros. E aí que está o grande desafio. Né? Então não é fazer dinheiro e os outros estarem felizes e você estar infeliz, e não é você estar super feliz e não conseguir fazer dinheiro. Porque as coisas têm que se equilibrar. Né? Então esse é a arte. É a arte da inovação pessoal profissional.
É você conseguir alinhar essas duas coisas. E isso não é uma coisa fácil. Para você poder entender o que você faz e conseguir botar isso para rodar, e o que você gosta de fazer, né, isso demora muito tempo. Eu confesso para vocês que eu demorei, fiz muita coisa, gostei de muita coisa, mas realmente só alinhei aquilo ali e vivo a minha felicidade estrutural de maneira plena, já com essa fase aí de 55, 56, que começou a brincadeira. Demorou. Né? Não estou dizendo que naquela outra fase, aquela outra etapa, eu não gostava e tal. Não. Mas equilíbrio mesmo agora. Que está tudo equilibrado. Todas as minhas áreas estão equilibradas. Doutora Andréia, Lisandra, Wagner, Lisandra, essa Andréia entrou essa semana, lá de São Paulo. Andréia, fala aí de você, se apresenta. Como é que você está sentindo aí esses malucos aqui da escola? Eu tenho muita dificuldade de falar. Eu entrei hoje, né? Foi interessante, eu entrei hoje e foi tudo muito rápido e foi muito interessante. Não foi sem querer, a coisa acontece do jeito que tem que acontecer na hora certa, né? Eu estou há 2 anos aqui curtindo um luto, eu fui aposentada. Fui aposentada por invalidez permanente pelo Tribunal de Justiça numa perícia oficial que constatou a minha incapacidade total e absoluta para toda e qualquer função no serviço público. E eu fiquei esses 2 anos entendendo o que estava acontecendo, e aí a coisa foi indo, e em alguns áudios, algumas coisas que eu vi, eu entendi, aí caiu a ficha que eu sou disruptiva, foi por conta de uma disrupção que eu causei dentro de um órgão conservador, tradicional, que é o judiciário. Eu mudei uma lei estadual, com questionamentos em palestras. As palestras eram ao vivo, e no final das palestras eu colocava alguns questionamentos, e esses questionamentos chegaram a quem pode mudar alguma coisa, as pessoas mudaram. E quando isso foi mudado, eles disseram, tira essa menina daqui de dentro. Só que quando você vai no médico, ele diz, você vai morrer porque você está doente, você acredita no médico. Então, quando você tem um laudo oficial dizendo que você é incapaz, é como se você tem que entender que Deus está errado, sabe? Tipo, não são eles que estão errados, não sou eu que estou errada, são eles. O laudo errou. A questão é, eu sou incapaz, sim, de estar lá dentro, porque entende? A lógica é outra. E aí, fui ouvindo algumas coisas, e aí acho que, tipo, hoje eu caí no lugar certo, porque tudo que vocês estão falando tipo, eu estou sendo entendida, e é exatamente isso. O problema não é você ser disruptivo, o problema é você falar isso. Você não pode falar que o rei está nu. Sabe a história do rei está nu? E eu fui lá falar que o rei estava nu, eu devia calar minha boca, eu não tinha essa malandragem. Eu estou com 52 anos, e tem um livro, dos poucos que eu li pouquíssimo, que diz que o cérebro humano atinge o seu auge da capacidade aos 50 anos. Antes disso, ele não está completo, ele não está pronto. Então, o cérebro só está maduro, só está pronto com 50 anos. E eu sinto que muita coisa agora está fazendo sentido. Isso justifica porque os presidentes da República todos são de terceira idade, e os que não são fazem algumas coisas que não deviam. Os que são mais de 65 também fazem coisas que não devem, mas enfim. Mas enfim, me falta conceitos, eu acho que a escola vai me ajudar muito nesse sentido. Né? Vocês escrevem textos, vocês escrevem livros, eu trabalho com dança. Fora o serviço público, que eu me libertei agora, que foi um presente, não foi um castigo. E aí eu caí numa fase que, tipo, eu posso fazer o que eu quero. Né? Não importa, a aposentadoria é pouca, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dar aula, eu estou recebendo para dar aula, eu estou recebendo para estudar, eu estou recebendo para ser feliz e fazer o que eu quiser. Quem comprova a minha capacidade sou eu. E é interessante, eu fui numa Bienal de Artes alguns anos atrás, e a introdução da Bienal dizia que
Nós vivemos a contemporaneidade, é interessante, porque é uma fase que nós estamos vivendo e está mudando tudo. Então, não dá para falar de uma coisa que está acontecendo. É como você dizer, pisei agora, pisei agora, pisei agora. Não dá para você descrever o agora. Você fala do passado ou do futuro. Do agora é difícil. É só silenciando que você vive o agora. E essa coisa da conceitualização, ela é muito importante, porque ela te dá segurança. Ela te dá ferramenta para você falar e entender o que está acontecendo. É uma mudança muito grande, né? E aí o Nepo tinha falado uma coisa eu esqueci dessas palavrinhas, eu vou anotando tudo. Que algumas coisas, algumas disrupções aconteceram ao mesmo tempo, e isso continua acontecendo agora. Então, em várias áreas acontece a disrupção, e aí acontece uma mudança estrutural maior. Né? Isso está acontecendo nas artes, as artes estão dialogando. Antigamente, quem dançava só dançava. Hoje em dia, quem dança interage com as obras de arte. Na arte está acontecendo isso, na educação está acontecendo isso. Eles estão percebendo que não é mais só ensino, é ensino-aprendizagem. Né? Então, algumas salas, como o Nepo tinha falado, as salas estão mudando, todas as salas. Vai chegar uma hora que eles vão ter que realmente dialogar com o centro ali, que são as ciências sociais, porque a sociedade está mudando, então as ciências sociais precisam ser entendidas de outra maneira, precisa ser revisitada, precisa ser... Enfim, eu acredito que... Perdi já o fio. É muita coisa. Eu cheguei hoje foi o primeiro contato, assim. Mandei o WhatsApp hoje, já entrei, e é muita coisa ao mesmo tempo. É como se, sabe, quando você nasce e você está gritando, é muita coisa junto. É engraçado, né? Porque já entrou, já tem live, né? E já está no ritmo. O que eu queria dizer para você é o seguinte: eu sofri muito. Eu sofri muito. Meu pai era militar, né? E ele me chamava de o diferente. Eu era o diferente. E quando eu fiz e eu era assim, o diferente, sentava no fundo da sala, eu com 12 anos sentava no fundo da sala, cagando e andando para tudo e a todos, ficava lá, me dava bem nas provas, mas cagava e andava. Aí fizeram um teste de QI lá na escola, e eu era aquele moleque assim que... E eu fui o cara que era o QI mais alto da escola. De toda a escola eu era o QI mais alto. Se QI vale para alguma coisa ou não, mas ali apareceu o meu potencial. E eu, cara, eu falei, tá, o que eu faço com esse QI, cara? Sabe, o que eu faço com essa potência mental? E eu fui batendo, perdido ali nas coisas. Eu comentei isso essa semana, né? Cara, eu tive um software de trabalho à distância há 20 anos atrás. Não foi para frente. Fiz um software de rede social para empresas há 15 anos atrás. O Globo adotou e desadotou. Descontinuaram o projeto. Eles hoje estariam ganhando dinheiro a rodo. Estava muito à frente ali. E aí, quando eu entendi que eu era um conceituador, e é por isso que eu acho que é importante, nesse processo, juntar a capacidade com a atividade. Quando eu entendi que eu era um conceituador, e quando eu lancei meu primeiro livro, Andréia, eu fui entrevistado pela Época Negócios, em 2015 ganhei um prêmio que eu disse que os gerentes estavam acabando. Eu achei que ia ter milhares de palestras, ninguém me ligou. Ninguém queria saber do que eu estava falando. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, só pode ser, eu sou o problema. E é isso que a Fernanda estava rindo, né? A gente na verdade está à frente do tempo. A gente aqui na escola está à frente do tempo. Como eu tive na frente, fui coordenador do primeiro provedor de acesso, a primeira empresa de consultoria na internet, software de trabalho, uma opção de coisa que a gente fez à frente. A gente está muito à frente. Então, tomada essa realidade, beleza. Então,
vamos ver quem tem gasolina para conversar. Então hoje, quando eu tive no avião agora, quando fui para Belo Horizonte, teve um ex-aluno nosso que eu sentei do lado dele. Por acaso, a gente foi conversando. Ele não tinha espaço para conversar. Ele sabia tudo, ele tinha todas as ideias, ele estava fechado. Depois de 10 minutos de papo, eu mudei de assunto. Vamos falar do avião, vamos falar do céu, dos passarinhos. Não quero conversar, então eu não quero perder tempo. Então hoje eu tenho muita coisa preciosa, é o seguinte, não vale a pena perder tempo com que... Aí vamos para o AA. Tem aqui o livro do Bill Wilson, a gente usa muito AA nisso. Tem muita coisa boa ali. Se você quer beber, é problema seu. Se você quer parar de beber, é problema nosso. Então eu digo para as pessoas, se você quer lidar melhor com o futuro, se você quer ter problema com o futuro, é problema seu. Se você quer entender o futuro e lidar melhor com ele, aí é o problema nosso. Mas o cara que tem que fazer a escolha, não sou eu. Ele tem que dar o primeiro passo, que nem lá no AA. Preciso de ajuda, quero que vocês me ajudem. Então vem, a gente ajuda. Agora, se o cara não quer, meu irmão, fica bebendo aí. Bebe aí esses autores que estão aí fingindo que estão explicando alguma coisa. Doutora Lisandra, tive com ela lá em Belo Horizonte, já sei exatamente onde você está. No segundo andar da sua casa, de frente lá para o verde, ali à esquerda. Isso. Não é isso aí? No escritório? Sim, no meu escritório. Ainda está no micro mais perto da porta, que ainda tem outro Agora micro. eu estou no outro lado da mesa. Isso, ainda tem outro micro perto da janela. Eu vou mudando. É isso Depende aí. do humor. Fala, meu amor. Tudo bom? Oi, Fernanda. Bom saber. Estava aqui pensando em você. Aqui, vendo as coisas, e aí... Bom saber que você está aí nesse movimento. Bacana, qualquer hora vamos conversar. Vamos. Então, depois é para falar assim o que me vem? É. Desses papos que você ouviu aí, o que te desperta? Assim, uma coisa que eu fico pensando, e aí quando você fala assim também, né? Eu acho que assim, uma coisa é com quem que eu não converso. Assim, eu tenho que conversar com muitas pessoas em contextos muito diferentes e às vezes é preciso ter estômago, é verdade. Então, assim, eu acho que num contexto desse bimodal, em que a coisa é essa, se a gente quer aqui, então, refletir, pensar, ampliar, né, disruptores, não tem espaço para essas pessoas resistentes. Mas aí uma outra coisa que eu fico pensando, e quando, né, escuto vários de vocês falando, e penso isso porque é a minha prática, de alguma forma, é assim, que as pessoas não entendem, né? Isso é uma reflexão que já me vem há muitos anos. Né? As pessoas não entendem, e então quem sou eu que entendo? Eu também me faço essa pergunta, sabe? Quem sou eu que vejo mais do que outras pessoas que não estão vendo? Né? O que eu vejo mais? Né? Assim, tentando não qualificar que é um melhor que o outro, né? Mas que então, como eu que supostamente penso que sei, que vejo um pouco mais amplo, faço para tornar mais fácil fazer com que essas pessoas pensem, né, essas pessoas entre aspas aqui, hein? Esse grupo que não está vendo de uma forma ampla, né? Que não está entendendo as mudanças midiáticas, o mundo digital e etc. e tal. Então, como eu posso, diante disso, fazer com que fazer ficar fácil ampliar essa percepção? Então, quando a Tereza fala aí das escolas, eu peguei só o finalzinho, tá? Mas, assim, pesquei um pouquinho aí. Então, como fazer ficar mais fácil para que essas pessoas, crianças, jovens, minha filha, ampliem e possa ver um pouco além? Ou possa, pelo menos, querer parar e pensar, peraí, tem um outro jeito aqui, tem uma outra perspectiva, né? Quando você deu aula lá para aquele grupo
que ali é um grupo que eu faço esse exercício o tempo inteiro, porque é um grupo que tem assim uma mente muito direcionada, né? Você viu nas perguntas, uma mente muito direcionada, muito assim, vamos salvar o mundo, né? Dos maus. Então, assim, como que faz com que as pessoas amplifiquem e vejam de uma forma macro? Então, eu faço esse exercício. E aí eu sinto que esse é um exercício disruptivo. Sabe? De quando eu tenho, assim... Então, pessoal, assim, eu sou psicoterapeuta, mas eu trabalho muito em projetos sociais também, que para mim é uma grande disrupção, né? A gente levar esse olhar para a pessoa ver ela mesma, para que se questionar, trabalhar colaborativamente, em contextos sociais, assim, muito muito difíceis, assim, de pessoas que estão muitas vezes em comunidades assim um pouco à margem, né? Então, como exigir que essas pessoas que estão à margem, ali, pensando na sobrevivência, pense assim amplo? Eu acho isso extremamente disruptivo que nós estamos fazendo lá nessa empresa que eu trabalho. Então, eu trabalho nesses contextos. Então, resumindo, eu fico pensando isso, assim, o que eu acho extremamente disruptivo, né? Como que, assim, que ferramenta que eu posso ir trabalhando, que é uma ferramenta, inclusive, da própria comunicação, né? Que parte de mim, como é o meu comportamento diante disso? E aí, né, pô, assim, então, resumindo, é isso. Aí, essa semana, Valentina, minha filha, gravou um vídeo, tá, né, pô? Vou te contar essa porque eu acho que foi a sua influência. E ela gravou um vídeo na segunda-feira falando que ela vai acordar mais motivada fazendo o que ela quer na segunda-feira. Foi aquela conversa, né? Então, o que eu percebo? Assim, que fez ela pensar. Então, Violia, fez ela pensar. Minha filha tem 21 anos, está aí nesse momento, nós aqui pensando, né, 40, 50 anos, o que eu vou fazer? Vou mudar e tal, e 21 está lá pensando nisso também, né? Então, é isso, assim, como que uma pequena reflexão que você joga ali faz uma pessoa pensar, né? Então, aí ela gravou o vídeo, vejo que está aí pensando como que a segunda-feira dela pode ser mais feliz do que era no passado. Então, olha só, né? Assim, eu sinto que é um pouco esses movimentos que eu faço diante do que eu percebo em mim e que a própria reflexão pode ser uma poderosa ferramenta, uma própria pergunta que você faz, né? Então, é um pouco aí que eu vou um pouco colocando em prática, né, todas essas reflexões, tudo isso que a gente vai pensando aqui, e como eu posso ser disruptiva também, né? Tem uma coisa, o Renato já arrumou lá. Mas ele tá assim, ele tá todo dia. Hoje ele falou assim, não, porque isso é a meta. Eu vou lá todo dia um pouquinho. Tá indo todo dia um pouquinho. Então, isso aí foi outra nossa... Também ajudou, tá vendo? Foi... A reflexão. Exatamente. Mas o que eu quero comentar é o seguinte, então, muito legal isso, né, o que você está falando. Então, assim, eu acho que a gente tem assim algumas encruzilhadas. O que eu aprendi com a A? Você tem convencimento e atração. Conforme a mudança, quanto mais profunda é a mudança, mais vale a atração do que o convencimento. Essa talvez seja um dos grandes ensinamentos do AA. Quando você tem uma mudança muito profunda, não tente convencer. Procure atrair. Quando você fala em atrair, você tem na atração, obviamente, momentos, perfis e atividades diferenciadas. Então, no meu caso, o meu cliente hoje é um perfil disruptor que tem mais abertura para mudanças abstratas, mudanças do tamanho que a gente está fazendo. É essa galera que hoje está mais pronta para ouvir o que a gente está falando. E diria mais, né? Pessoas que, e aí talvez falando mais um pouco, aí não de pessoa física, mas de ambientes
são pessoas conceituadoras. Então, assim, é importante trabalhar. Então, por exemplo, a conversa que eu tive com o Renato, a conversa que eu tive com a sua filha, ali eu não estava trabalhando inovação civilizacional. Ali eu estava trabalhando com inovação pessoal, com algumas coisas que valeram em 1800, valeram em 1700, valeram em 1500, né? Procure alguma coisa que você gosta, para você acordar segunda-feira motivado, crie uma rotina de todo dia fazer alguma coisinha para no longo prazo funcionar. Isso vale para sempre. Isso é a inovação pessoal. Mas a minha grande missão não é essa. A minha grande missão não é ajudar as pessoas, né, a cuidar melhor da casa ou ficar um pouco mais motivada. Isso também. Mas principalmente é essa questão conceitual. E eu acho que é isso que vale para a gente. A gente tem que procurar, nesse aspecto, atrair, convencer não funciona. E quando atrair, você vai ver que você vai atrair pessoas, você vai jogar um anzol e os peixes que vão aparecer no teu anzol são pessoas mais disruptivas. É isso. Doutor Wagner, é o senhor. Como o senhor? Como é que estamos aí? O senhor mesmo, estou aqui. Como vai? E aí? Um público feminino, né? Pô, gostei, assim, as mulheres. Agora eu abri uma exceção para você, mas eu falei, gente, agora é só meninas na live. Tá certo. Ladies first. Disruptivo. Disruptivo. Isso aí. Mas sei lá, viu? Vocês falaram tanta coisa boa aí, deixa eu ver o que eu vou falar. Primeiro que eu estou te devendo um retorno, né? Que eu estava de férias e a gente estava conversando sobre o que eu quero da vida e tal, e aí eu fiquei de escrever para você, mas não escrevi ainda, mas vou escrever. E depois de responder o questionário que você me mandou, né? E estou completando aí uns 8 ou 9 meses de modal. E agora entendendo melhor a conversa que nós estamos tendo, mas aí eu também, de tudo que a gente vem conversando, eu fiz uma reflexão da minha vida, falei assim, será que eu fui disruptivo? Né? E aí eu lembrei, eu trabalhei numa montadora, uma grande montadora de caminhões e cheguei até o cargo de gerente. E eu sempre fiz disrupções, né? O professor falava, ninguém... Aqui, quando eu comecei a era estagiário, eu falei assim, aqui para ir para a Alemanha é muito difícil, só alemão, ninguém vai para a Alemanha. Aí eu resolvi ir para a Alemanha e visitar a fábrica. Aí eu fui falar com o gerente, o meu chefe falou assim, não, mas tem que conversar com o gerente. Fui conversar com o gerente, naquela época não tinha nem fax, era telefone. Eu sou mais antigo que vocês, eu acho, eu tenho 71 anos, então mais velho que todos, eu acho. Bom, aí não tinha fax. Então, eu fui lá, briguei não, trabalhei com o gerente, você só quer ir para a Alemanha? O alemão falou, você está louco? Isso aqui é muito complicado. Eu falei, não tem problema, eu vou. Aí ele falou que eu podia ir, né? Conseguiu. Eu falei, só que eu quero ficar 3 meses. Né? Eu queria fazer um estágio de 1 mês, aí eu queria ter férias e pegar 1 mês de licença para viajar pela Europa. Eu tinha 22 anos. Bom, quando eu terminei, todo mundo falou, você vai ser mandado embora quando você voltar, mas tudo bem, eu fui. Consegui. Fiz o mês de estágio, viajei a Europa inteira de mochila, Aí, quando eu voltei, eu trabalhei 6 meses e fui promovido. Então, eu falei, espera aí, todo mundo achava que eu ia ser mandado embora, eu fui promovido. Então, essas disrupções, eu fui vendo há pouco do tempo. Por exemplo, logo que eu entrei como estagiário, eu percebi, gente, eu estou falando de uma época muito antiga, que a maioria dos funcionários que trabalhavam na oficina não sabiam ler. Eles vieram da roça, estavam lá trabalhando como montador, apertador de parafusos, os caras não sabiam ler. Eu falei, não, nós temos que pôr essa turma para aprender a ler. Senão não dá, os caras não conseguem ler as instruções e tal, né?
Então, aí outra coisa, aí eu comecei a ver que os pessoal fazia teste, ligava os ônibus e caminhões dentro da oficina, super poluição dentro da oficina. Eu fui lá, parei e falei, não trabalho mais aqui, porque a poluição aqui, nós vamos morrer aqui, é uma câmara de gás, né? E aí, todos os encanamentos, fizemos os escapamentos jogarem para fora, não que não poluía o meio ambiente, mas deixou de poluir a oficina. Então, essas pequenas coisas eu sempre fui trabalhando com, rompendo. Lá pelo meio do caminho, que eu tive mais ligação, eu ia sempre trabalhando com equipes maiores, porque eu fui promovido, eu tinha mais equipe e falei, meu, como é que eu toco essa turma aqui? Como é que eu trabalho com esse pessoal? Fazer esse pessoal pensar, principalmente fazer pensar, né? E não só os diretos comigo, engenheiros e técnicos, como o pessoal de oficina. Comecei a trabalhar com a oficina, dando capacitação para a turma, o sindicato veio em cima de mim, falando que eu estava querendo promover os caras, ser promovido, etc. Eu estava trabalhando na educação dos caras. Os caras não tinham educação técnica, né? Bom, e vai indo. Aí, quando eu estava com uma equipe bem maior, eu comecei a ter contato com organizações que aprendem. Aí, eu comecei a cair no Learning Organization, descobri o mapa mental em 1993, né, do Buzan, do Tony Buzan, numa viagem de avião. Deu uma congelada aí. Doutor Wagner congelou. Tava tão gostoso, né? Pois é, quando a história tá boa, né? Aí para. Então Eu vejo que o Meet, se você, eu uso o Mac. Às vezes, se eu estou usando no Safari, o Google trava. Eles se bloqueiam. Aí eu tenho que abrir o Google para abrir o Meet. E o que eu acho que é interessante, né? Teve várias pessoas aqui que fizeram mentoria comigo que tem uma conversa muito parecida com o que o Wagner está falando. É o Borella e o Caio, por exemplo, né? O Borella, ele fez umas coisas do outro mundo na Petrobras, ele conseguiu liderar lá um projeto que reduziu o custo lá do pré-sal. E é engraçado isso, né? A gente tem esses perfis. Fala, Wagner. Continua aí que o papo tá gostoso. Tá sem som. Liga o microfone. Não, tá sem som. Liga o microfone. Tá sem... Então, eu estava falando tanta bobagem, acho que me cortaram. Aí, vamos lá. Então, mas aí agora eu passei para o celular, tá? Então tá estranho. Aí eu parei lá no Busan, né? Comecei a fazer mapa mental, aí que eu comecei a achar que eu estava totalmente louco. O primeiro mapa mental que eu apresentei numa reunião de diretoria, em 1994, o cara falou, o que é isso? Eu falei, mapa mental. Então, você vai indo, até que alguém falou, eu não sei se foi a Fernanda, não, a Andréia, que uma hora, assim, deu, não dá mais para ficar aqui. Você falou também, eu não consigo mais trabalhar nesse ambiente, não dá. Começou a pegar muito, o pessoal começou a pegar no meu pé, achando que eu queria ser diretor, e estava difícil de trabalhar. Eu trabalhei num projeto de fábrica completa, falando sobre engenharia simultânea na época. Estudei engenharia simultânea, tentei implementar, os caras não acreditavam, eu falei, vou embora. Vou abrir uma empresa e a gente começa a trabalhar de novo. Aí, em 96, eu abri uma empresa de engenharia para fazer a mesma coisa que eu fazia onde eu estava. E aí abri um leque porque eu comecei a prestar serviço para quase todas as empresas. Aí eu descobri um computador de bordo, na época que trabalhava com veículos comerciais, e do computador de bordo,
que era ainda radiofrequência, eu comecei a pegar dados dos veículos e, através dos dados, estudar o comportamento de motorista, de veículo e tal, e fiz aí nós fizemos, né, a empresa, nós fizemos muito trabalho através de uma utilização. E eu peguei isso através de uma coisa que eu tinha lido. Um cara pegou o pager, quando o pager estava sumindo, o cara pegou, comprou um monte de pager que não valia nada e pôs no pescoço de um monte de vaca. Aí ele condicionou as vacas, que toda vez que os pagers tocavam, elas voltavam para o curral, né? Eu falei, puta, eu tenho que transformar esse aparelho no pager que o cara fez. E foi isso mesmo que eu fiz. A gente trabalhou lá, né? Eu não, uma equipe, né? Eu não estava sozinho. E a gente começou a trabalhar, e eu estou até hoje trabalhando não na indústria automotiva, na indústria ferroviária, tal, fazendo essa parte de telemetria e medições, e trabalhando com desempenho, treinamento de motorista, de gerentes, que trabalham com gestão de manutenção e tal. E agora eu comecei a ficar mais light até, porque eu já estou mais velho também, demorou, mas eu fiquei mais light porque eu comecei a sair da parte operacional e comecei a pensar mais. Até você fala muito disso, ó, vamos pensar, vamos ser mais estrutural do que operacional. E foi assim, eu estou na fase agora mais estrutural que operacional e fazendo outras coisas, né? Organizando palestras e passando conhecimento, e tendo contato mais institucional, que está melhorando bem minha vida, assim, ficou mais alegre. Né? E é isso aí, vou resumir bem. Assim, né? É muito ano de vida, né? Mais de meio século, é muita coisa para conversar. Então, é quase um século. Né? Então, mas é isso aí. É legal, eu acho que esse teu perfil, né? Tenho conversado, né? Agora eu vou fazer uma mentoria com o Tomic, então começa na terça-feira, e o projeto é tentar, eu chamo de terceiro eu me considero que eu estou já na minha fase do terceiro eu. O terceiro eu é quando você já foi formatado, já questionou a formatação original, e aí você realmente está criando a sua formatação de maneira bem independente. E eu acho que o terceiro eu ele entra muito nessa coisa do pensar sobre como pensa. Construir uma narrativa que explique. Então, Borella, por exemplo, ele estava escrevendo um livro, é uma das mentorias que estamos fazendo, que está. Vamos ver se a gente retoma agora. A gente botou até a Patrícia para ajudar, né? Ele está contando a história de como é que foi o trabalho dele na Petrobras, mas não só contando a história, o case, mas refletindo sobre o case. Né? E eu acho que a gente precisa, a sensação que eu tenho aqui na escola, né? E a Andrea está chegando, né? É assim, a gente é um gerenciamento de disruptores, entendeu? Aqui uma das coisas que a gente faz na escola é o gerenciamento de disruptores. Que aqui todo mundo que fica tem uma pá virada, tem uma cabeça diferente. Porque a galera que vai embora, geralmente, que vem e acaba indo embora, por vários motivos, né? Tem muita gente que às vezes é disruptor, mas, como é que eu vou dizer? Não se encaixa de alguma forma. Né? Então, esse negócio que você está falando, eu acho que isso aí, Wagner, teria que ser colocado no papel. Eu acho que a tua felicidade vai caminhar muito aí se tu colocar no papel os cases e refletir sobre esses cases. Não é escrever, aconteceu isso, isso, isso. Refletir e aí começar a conceituar. Eu acho que isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu por causa disso. Eu não faria desse jeito. Para aquilo virar um padrão que aí pode ser aplicado em várias coisas, não é uma coisa só. Né? Se eu digo assim, não coloque panela em cima do fogão porque pode queimar. Né? Terminou de usar a panela, tira do fogão. Isso é uma metodologia. Mas quando eu faço uma reflexão sobre essa metodologia, o que mais que eu posso fazer
para evitar determinados erros. Aí eu começo a criar um padrão maior. Bom, galera, essa foi a nossa live 9.1. Fiquei contente aí com as conversas. Espero que a Andréa tenha gostado. A live nós estamos hoje com 45 alunos, mais ou menos, né? E geralmente a live, outro dia a Viviane falou, Nepô, a live é muito cedo, podia ser às 7 da noite, não sei o quê. Eu falo, Viviane, meu fuso horário é dinamarquês, então eu acordo 3h30 da manhã para fazer tudo. Então tem que ser cedo, não adianta, não pode ser muito tarde, né? E muita gente escuta, eu estou gravando, muita gente escuta, e a gente então faz desse jeito. Tem sido assim, e é bom que você tenha até pouca gente, que dá tempo a conversar, bater papo, cada um falar. É gostoso também. Bom, é isso, galera. Prazer, gente. Queria agradecer aí. Só um prazer aí, porque não conhecia. Um abraço e a gente se vê. Obrigada, Nepô. Valeu, se vê agora em fevereiro, na última quarta-feira, 18 horas. Bota aí na agenda, Andréia, bota na agenda. Sim, vou colocar. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Beijo. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Obrigada, Nepô. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Boa noite, gente. Tchau.